Quero convidar você a ler novamente Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Essa é uma das leituras oficiais do tema do Advento. E nós vamos meditar nesse texto. Hoje é o último domingo, do Advento. O Advento é um período no calendário cristão em que a gente se prepara para o Natal. O Natal, ele está embebecido de uma questão comercial e a gente precisa se lembrar, biblicamente, de que o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, que vive dentro de nós. Não tem problema nenhum a gente se reunir, a gente trocar presente e a gente pensar no cardápio e na dieta, não tem problema nenhum. Mas, sobretudo, e para além disso, a gente, com presentes ou sem presentes, com um banquete ou sem um banquete, nós temos algo sublime, divino, para honrar a Deus, que é o nascimento de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, meus irmãos. E a minha oração com vocês neste dia, nestes domingos em que nós temos pensado no verdadeiro sentido do Natal, a gente possa preparar o nosso coração para os ajuntamentos. Talvez na sua família você seja o único cristão que esteja lá. Talvez você seja uma voz solitária ali. Mas não, eu quero que você se lembre que Cristo vive em você. E Ele está onde você está. Então que você carregue a presença de Jesus para o seu ajuntamento, seja no dia 24, no dia 25, na virada do dia 24 para o dia 25. E que a beleza de Cristo se veja em você. E assim os homens olhem Cristo em você e glorifiquem o Pai que está lá no céu. Seja uma testemunha viva dele neste mundo, na sua família, para as pessoas com quem você pode passar esse momento. E se você é da saúde, vai estar nos plantões da vida, não sei como é que está aí, lembre-se disso. Vai estar sozinho? Não. O texto que a gente leu e vai reler diz que nós servimos e seguimos Emanuel, Deus conosco. Ele está lá com você no trabalho. E onde você estiver, Cristo está lá. Amém? Vamos reler a palavra de Deus. Mateus 1, 18. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco. Amém? Senhor Deus, nós continuamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração exposto ao Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio de ler a palavra viva, palavra de Deus, palavra poderosa, palavra que é eficaz. A gente não precisa dela com alguma outra coisa, ela é suficiente. Ela é suficiente, Senhor Deus, para que a gente Te conheça. E Te conhecendo, a gente se relacione com o Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo que inspirou homens a escrever esta palavra e que habita em nós, ele nos ilumine
para que possamos, Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, eduque o nosso coração, que a gente seja educado na justiça, que a Tua palavra aponte caminhos de correção, Senhor, e que a gente tenha despreendimento para mudar a rota. Que a Tua palavra, Senhor, traga fortalecimento onde a gente é fraco, Senhor. Que a Tua palavra traga firmeza onde a gente vacila. E a gente possa, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, receber, ó Deus, um auxílio completo do Senhor. Fala conosco, Senhor. Tira tudo aquilo que pode nos impedir de Te ouvir. Se é das coisas da humanidade, nos ensina a vigiar. E se é da ordem do mal, Senhor, que o Senhor repreenda em nome de Cristo Jesus. Mas que aqui, Senhor, neste momento, paire a Tua voz. E as nossas mentes e os nossos corações estejam voltados somente para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de perguntar para você o que é essencial ou o que é secundário no Natal. Novamente, a gente sabe que o Natal tem questão comercial, tem uma questão gastronômica, mas a gente sabe que isso tem o seu lugar e está tudo bem. Mas a gente hoje, no sermão de hoje, esse último domingo do Advento, esse é o texto, um dos textos, junto com o texto de Isaías capítulo 7 e Romanos capítulo 1, é o texto que a gente tem como desafio para a gente meditar e resgatar o que é essencial no Natal. Antes, porém, da gente pensar esses dois aspectos, eu queria lembrar você que José, é uma benção, Marina. É a Marina? É uma benção. Saudade, gente, tem saudade do hotel, sabia? Eu tenho saudade, é verdade. Quando a gente ficava mais junto e os coros entravam junto comigo. Vide Rávia, que pregava junto comigo ali. Eu queria lembrar você da figura de José. José está num período de noivado. Vamos lembrar o que significa isso. São dois marcos nesse contrato de noivado. Primeiro, o homem, ele pedia a mão da mulher para o pai dela em noivado e assumia um compromisso. Quando esse compromisso era assumido, os dois mudavam de figura social. Eles eram considerados, a gente chama aqui no Ocidente, de noivo, e lá eles eram os esponsais. Nome diferente, né? O que era um esponsal? É assim, é um compromisso fortíssimo como o do casamento. Tanto que, se um deles quiser desistir, aqui no Ocidente as coisas estão mais leves, mas naquele contexto no Oriente antigo, as coisas eram mais fortes. Esse laço ele era tão forte socialmente falando e religiosamente falando, que se uma das partes quisesse desistir, ela teria que pagar, quem rompe teria que pagar algum valor por conta desse rompimento. Então, o primeiro marco aqui, a primeira fase, essa fase dos esponsais, é o momento em que eles, de fato, tinham uma promessa. Aquilo que a gente vê só acontecer na cerimônia de casamento, né, o momento em que tem votos com aliança, lá não, eles já tinham esse compromisso, essa cerimônia e essa promessa logo na largada. E essa segunda fase, que é a fase das núpcias, do casamento, do compromisso definitivo, era como se você fosse selar um compromisso anterior já feito. E entre período da primeira fase para a segunda, tinha um tempo muito longo. E uma das partes que voltasse atrás, ela tinha que pagar essa penalidade. Os noivos não tinham relacionamento sexual nesse período, muito menos antes, só depois do casamento. E a lei, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 para frente, até o 27, fala dessas penalidades de uma das partes que rompesse esse período de noivado. Seja
os dois por relacionamento sexual, ou uma das partes por desistência do noivado. Isso faz sentido agora quando José toma notícia. O narrador informa para a gente que enquanto ele estava refletindo sobre o quê? Maria, ela se achou grávida, teve um bebê gerado no seu ventre por um ato divino, sobrenatural do Espírito Santo. E José, ele com quem é o noivo, né, com quem Maria estava para casar, diz o texto que sendo um homem justo, o que é esse justo aqui? É um homem que vive a justiça de Deus e quer honrar o Senhor. Ele não quis envergonhá-la publicamente. Por quê? Porque uma noiva que se acha grávida, ela incorre nas penalidades de Deuteronômio, capítulo 22. E aí, por conta disso, não era o caso de desistência unilateral, mas era um problema de rompimento desse compromisso de noivado por conta da gravidez. Então, diz o texto que ele tomou uma decisão, ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Mas, Deus soberano que é, enquanto ele refletia sobre isso, um anjo do Senhor, mensageiro, apareceu para ele em sonho e disse: você não precisa temer, porque receba Maria como esposa, porque nela foi gerado o Filho de Deus, por um ato soberano, sobrenatural, divino do Espírito Santo de Deus. Homem nenhum teve contato e relacionamento com ela. Ela foi escolhida pelo Senhor, e aí a gente pode juntar Mateus com Lucas para entender esse cenário. Esse é o texto, irmãos, que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. José poderia manter a sua decisão de deixá-la sem que ninguém soubesse, ou ele poderia ouvir a voz de Deus e acolher o Salvador que vem como seu filho. E José, apesar do desafio social, religioso social, ele segue a voz do Senhor e acolhe Jesus no Natal. E aí eu gostaria de perguntar: Igreja Batista Fonte de Sicar, onde estão os crentes? Onde estão os cristãos que neste domingo do Advento vão acolher o Senhor que vem, que para nós já veio? Há lugar para que eu e você, neste Natal, venhamos a acolher o Filho de Deus, o Salvador? Por que, uma pergunta que vem dessa, por que Deus quis dizer para José: olha, não tenha medo? E aí nessa mensagem ele disse: tem duas coisas que você precisa saber sobre Jesus, o Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O nome dele, ele tem um nome, o nome dele é Jesus, que significa Deus salva. E não apenas isso, ele é Emanuel, que significa Deus está conosco. Essa foi a mensagem, e essa mensagem foi suficiente para que José dissesse e acolhesse Jesus Emanuel. E nesta manhã, o Senhor procura vidas e corações que já são dele, você, seu coração, o meu, para que nós possamos nos lembrar que Jesus Cristo, ele se tornou, Deus enviou o seu Filho para se tornar um na sua semelhança, na minha semelhança, na nossa semelhança, e a gente refletir hoje, à luz desses dois nomes, Jesus e Emanuel, quais são as implicações de você acolher Jesus e Emanuel na sua vida, neste Natal. E isso te desafia, me desafia, nos desafia ao final, a gente recalcular a rota e ressignificar a nossa vida neste Natal. Portanto, irmãos, eu quero lembrar duas verdades que você já sabe, mas que a gente precisa revisitar hoje.
Assim como José, a gente precisa acolher, pela palavra de Deus, Jesus e Emanuel. Então eu queria lembrar você, o que é que significa acolher Jesus e Emanuel? Jesus significa Deus salva. Está ali no texto. Você vai colocar o nome, versículo 21, você vai colocar o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Porque ele salvará o povo dos seus pecados. Alguns desdobramentos sobre dizer que Natal é Jesus e significa que Deus salva. Primeira coisa, irmãos, salvação, a gente precisa se lembrar. Salvação é uma coisa sobrenatural. Salvação é um ato divino. Dizer que você foi salvo, dizer que eu sou salvo, dizer que nós estamos aqui hoje, salvos em Cristo Jesus, significa dizer que só Deus pode fazer uma coisa dessa. E o que significa salvar? Significa pegar um pecador que está morto em transgressão e transformá-lo num santo. Pensa nisso. Quem é que tem poder de transformar pecador em santo? Se tivesse essa receita, eu tenho certeza que todos os pais fariam esse curso. Se tivesse essa receita fácil, eu tenho certeza que todos os empresários limpariam as corrupções de suas empresas. Transformar pecador em santo é a obra divina. E hoje Deus quer que a gente se lembre que Natal é isso. Dizer que Jesus é o meu Salvador significa que eu não sou nada menos do que santo, porque é assim que Ele é. Mas eu não fiz nada para poder realizar essa obra na minha vida. O nível, irmãos, é altíssimo. O padrão é o Filho de Deus. Padrão não é, pensa no homem aí, não quero falar com ironia não, mas pensa num homem ético, num ser humano maravilhoso na história da humanidade, nos vultos da humanidade. Pense em alguém, eu não vou falar porque depois eu posso falar, você prefere isso ou aquilo, não prefiro nada. Mas pensa aí, eu tenho os meus aqui. É pecador, não é o melhor ser humano que existe. Romanos 3:23 nivela todo mundo na mesma condição. Todo mundo pecou. E só tem um jeito desse pecador ser declarado um santo, um justo e viver santidade. A santidade de Jesus. Por obra sobrenatural e divina. Mudar a sua vida. Dá para você uma nova história. Resolver um problema que você não pode resolver, nem você mesmo e nem ninguém, nos nivela. Uma aplicação direta para o nosso coração. Você não é salvador de si mesmo. Você não é salvador de ninguém. Você não é redentor do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, nem deste mundo, nem desta igreja. Todos nós vamos passar. Mas há um Salvador para todas as pessoas que são pecadoras. E o nome desse Salvador é Jesus Cristo. Isso nos coloca, irmãos, de joelhos diante de Deus, dizendo: Senhor, salva esse pecador. Você olha o pecado se manifestar no mundo. Você olha o pecado se manifestar dentro da tua família. Você olha o pecado se manifestar dentro do teu lar. Talvez com os teus familiares próximos, pai, mãe, irmão, cunhado, cunhada, filho. E a gente pode olhar e dizer: Deus, eu não posso fazer nada por ele, a não ser pregar o evangelho e orar. Porque há um único Deus que salva pecador, e o nome dele é Jesus. Eu queria perguntar, por qual pecador nós temos orado para que Deus salve? Irmãos, eu já contei esse testemunho, eu não vou até eu morrer eu vou contar. Várias vezes a gente olhava para o meu irmão mais velho e dizia: não tem mais jeito,
33 anos nas drogas, numa situação de uma rebeldia constante. Era um inferno dentro de casa. Um inferno, era dinheiro que sumia, tênis. Eu comprava um tênis, quando eu ia ver, cadê meu tênis? Sumiu, virou pó literalmente. Virou mato. E o pior que o pó era uma cheirada. Um mês de trabalho virava um pó de uma cheirada. Aquilo eu queria matar. Mas eu me lembro, meu pai morreu sem ver o cumprimento dessa promessa. Mas os dois dizendo, enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente vai orar e pregar o evangelho. Um dia, sem intervenção humana, o Espírito Santo usou a palavra e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque salvação é obra de Deus. Então, nesse Natal, a gente tem alvos missionários. Talvez você tenha um pai que você fala, desisto de orar por ele. Não desista. Talvez você tenha um filho que fala, Senhor, olhe o pecado que está lá do jeito que está. E não tem problema. Mas há um Deus nos céus que quer salvar pecadores. E que não, Deus apenas não mandou Jesus para nascer, viver, morrer, ressuscitar, estar à direita de Deus e voltar. A Bíblia diz que desde a eternidade Ele escolheu para si aqueles que são dele. E Ele no tempo, na hora certa, vai buscá-los. A nós nos cabe, a gente não sabe quem e nem de que jeito, a nós nos cabe ser cooperadores de Deus nessa tarefa missionária. Portanto, hoje é Natal. E a salvação é obra de Deus. E Deus ainda quer salvar pessoas na sua família, no seu lar, no seu casamento, os seus filhos. E a nós nos cabe dobrar os joelhos e dizer, eis-me aqui, Senhor. Salva minha mãe, salva meu pai, alcança ele. Eu já o dei como perdido, mas Deus é quem dá a palavra final naqueles que são deles. E por mais que você já tenha perdido o ânimo, o Senhor não. Hoje é Natal. E Deus é que salva. E Ele ainda quer salvar essas pessoas. Ore por elas. E seja um cooperador dele. José foi um cooperador da obra de Deus aqui. Dizer que salvação é obra de Deus significa dizer que a salvação é um presente da graça divina. Isso sai do primeiro ponto. Não tem mérito de ninguém. Deus fez porque Ele quis. É um ato livre da vontade dEle. Talvez você olhe pessoas e diga, mas será que Deus pode amar uma pessoa tão vil? Uma pessoa tão transgressora a esse ponto? Se a Bíblia, ela nos nivela, o padrão é alto porque é a santidade do Filho, ela também nos coloca, irmãos, tão humilhados, porque ela diz que Deus nos tirou de transgressão. A gente tem 3 palavras na Bíblia para definir pecado. Pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é pontual. Deus diz ama e a gente odeia. Iniquidade é a gente dizer, eu não consigo amar. A minha vida tem sido uma vida de ódio. E transgressão é quando você já passou a cerca para o lado de lá. A Bíblia diz que Deus nos deu vida quando a gente estava morto na transgressão. É uma palavra fortíssima, irmãos, pesada. A Bíblia diz que você, antes de Jesus e eu, nós éramos transgressores. Mas você fala, mas eu não fiz nada. Pois é, mas nasceu com essa natureza transgressora. Está aí. Não foi estimulado socialmente, talvez. Não teve oportunidade, mas é a mesma natureza. É desse lamaçal que Deus te tirou. Por que Deus amou transgressores? Essa é a beleza do amor dele. Eu não amo transgressor, não acho transgressão bonita. Deus também não gosta. Mas ele é gracioso para amar transgressor. Dizer que salvação é obra de Deus significa dizer que Deus te amou quando não havia beleza em você. A gente precisa lembrar disso hoje.
Deus amou aquilo que estava desprovido de beleza. Deus amou pessoas que estão em estado de rebelião contra Ele. Isso é um ato livre da graça dele, graça salvífica. E às vezes, irmãos, a gente se esquece disso. Isso é Natal. Nós merecíamos o inferno. Vivíamos longe dele. Mas ele graciosamente invadiu o tempo e o espaço e nos deu vida. E que vida? A vida santa do Filho dele. Salvação é obra de Deus. Isso significa dizer, Jesus, Deus salva. Dizer que Deus salva significa, irmãos, a gente pensar a singularidade de Jesus. Porque da mesma forma que Deus nos deu a santidade do Filho dele, a gente viu isso no ano passado em Romanos, Deus também pegou a nossa transgressão, a lama podre da nossa transgressão e jogou no Santo Jesus. Dizer que Deus salva e que hoje é Natal e o nome do nosso Natal é Jesus, significa Deus salva, significa dizer isso, lembrar o nosso coração. Houve uma troca não justa pela lente humana, mas graciosa e maravilhosa para aquele que recebe. Deus pegou a transgressão de toda a humanidade e colocou num santo, puro cordeiro. E pegou a santidade dele e jogou naqueles que outrora eram transgressores. Quem fez isso por nós? É Jesus. Só Jesus, religião nenhuma faz isso, irmãos. E estar na igreja e ser crente não é nada menos do que isso. Eu era um transgressor e hoje eu recebi a santidade de Jesus. E a minha vida hoje, até que Ele venha, ou nos chame para Ele, a nossa vida hoje é viver no poder do Espírito, conforme a palavra diz, essa santidade. Por quê? Porque isso mostra a singularidade de Jesus. Me preocupa às vezes a gente estar na igreja e esquecer a singularidade de Jesus. Se você está aqui hoje, se esqueceu da singularidade de Jesus e troca Jesus por você mesmo ou por qualquer outra pessoa, hoje é Natal. Hoje é o dia da gente se preparar para receber o Filho de Deus aqui. Isso significa dizer, Jesus, Deus salva. Mas tem uma segunda lição. O anjo disse para José, você não vai pôr apenas o nome de Jesus, o nome dele também é Emanuel. E aí eu fico pensando, irmãos, por que Deus quis ficar conosco? Não é verdade? Por que Deus quis habitar entre nós e viver com a gente? Deus, a presença dele ambular no nosso meio. Ele já tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já imaginaram isso? O que é a companhia, a amizade entre eles? Pai, Filho e Espírito Santo. É uma maravilha. Mas não, Deus cria e coloca a criação nesse relacionamento. Eu vou ler uma frase para vocês, que é de um autor, um homem chamado Millard Erickson. Preste bastante atenção aqui. Novamente devia ter digitado, mas foi analógico. Vamos lá. Leitura labial. Jesus ele não é apenas tão humano quanto você. Ele é mais humano que você. Pense nisso. Jesus não é tão humano quanto você. Pensa numa coisa que caracteriza você como ser humano. Pensa aí. Beliscão, você grita, ai. Gripe, não sei o quê, você compra Tilenol ou vai para dipirona. Jesus não é tão humano que sabe o que é sentir uma dor, fome, sono, traição. Ele é mais humano que você. Ele continua.
A nossa humanidade não é, a sua humanidade não é um padrão pelo qual a gente possa medir Jesus. Eu sempre fiz isso. Sempre quando eu pensava em Deus, Emanuel, puxa, que legal, Jesus sabe, ele se nivela a mim. O que ele está dizendo não é isso. Vou repetir. A nossa humanidade, o seu padrão aí, não é um padrão certo para você medir Jesus. A humanidade, o que é ser humano de verdade, de uma maneira não mudada, não adulterada, não profanada, é Jesus. Ele é que é o padrão que a gente precisa olhar. Você quer ser um ser humano pleno, viver dignamente neste mundo? Conheça o Deus homem. É Jesus que nos liberta das mediocridades que às vezes a gente escolheu viver. E eu queria refletir um pouquinho sobre isso. Agora eu vou ler a frase de novo para fixar numa tacada só. Jesus não é apenas tão humano quanto nós. Ele é mais humano. A nossa humanidade, a sua humanidade, não é um padrão pelo qual você possa medir Jesus, ou nós possamos medir Jesus. A humanidade verdadeira, não adulterada, é Jesus. Ele é o padrão que a gente precisa adotar hoje no nosso Natal. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui do que significa dizer Emanuel, Deus conosco. Você e eu temos o desafio de fazer de Jesus o nosso padrão do que é ser humano. E isso, irmãos, é uma desalfabetização constante. Jesus é o verdadeiro ser humano. Jesus é o verdadeiro homem. Ele é o padrão de vida para a humanidade. Quanto mais nele, mais a gente se liberta das amarras, pode colocar aí, ou daquilo que torna a nossa vida enquanto ser humano medíocre. Eu posso falar isso de uma maneira familiar, quando valores da minha família não são centrados no Evangelho. Eu posso falar disso socialmente, quando valores sociais não estão centrados no Evangelho. Você quer ser um ser humano melhor? Viva Jesus. Você quer se libertar das coisas que vivem nas pautas e nas discussões desde sempre, desde que o ser humano é gente? Viva Jesus. Então, primeira coisa, irmãos, eu não sei qual é o teu padrão do que é ser gente. Eu não sei qual é o padrão que você escolheu, viveu os valores que você adotou para dizer que você é ser humano. Se Cristo não banha e permeia, meu irmão, você está sendo um ser humano medíocre. Jesus viveu a vida ideal. Jesus viveu a vida ideal. Jesus viveu aqui com corpo. E ele tem corpo até hoje, vai voltar com corpo. E ele nos vai dar um corpo como é o dele. Com o corpo de glória, ele comeu. Com o corpo de glória, ele lidou com traidor. Com o corpo de glória, ele lidou com pessoas que o negaram. Ele apareceu para Pedro. Ele soube lidar com as falhas dos homens, como um ser humano pleno. Durante todo o seu ministério público, Jesus Cristo nos ensinou a pagar imposto. Jesus Cristo nos ensinou a interagir com comida, lidar com os valores sociais, com os laços familiares. E eu não sei por que hoje a crente, eu não estou falando de você, mas isso é um risco que todos nós corremos. A gente fica buscando ideais no mundo, um padrão de ser humano, quando na verdade a Bíblia está dizendo que o nosso padrão de ser humano pleno e verdadeiro é o Filho de Deus. Ídolos precisam cair. Ídolos a gente precisa rever valores. Quem eu sigo? Quem você segue como ser humano? Irmãos, hoje é Natal. Deus conosco. Bens culturais bombardeiam a nossa mente. Vídeo grupo de leitura que a gente vive lá. Já estou com uma listinha de séries para ver agora nas férias. Ontem veio uma que o pessoal colocou, vejam, em letras garrafais. Falei, pronto, vou começar amanhã.
Mas a gente tem que olhar com um senso crítico, irmãos, porque essas coisas vão pregar para nós. E a ideia é a gente interagir, mas não ser marcado. Isso aqui não vai ser meu padrão de ser humano. Pode ser a melhor história, o melhor personagem, não tem o Redentor. E se não tem um Redentor, o céu não está comprometido com ela. Não serve para mim. Mas a gente precisa conhecer. Dizer que Jesus é Deus conosco significa que a gente precisa ser realfabetizado no que é ser gente, a partir dele. Que o Espírito de Deus te dê graça para levar isso para a tua vida social. A mim, a nós. Dizer que nós servimos a um Deus que é Deus conosco significa, em segundo lugar, dizer que Jesus é, de fato, queria lembrar isso, o nosso melhor amigo. Porque ele é o amigo que sente o que você não consegue verbalizar. É a comunhão das entranhas. Eu não sei se em momentos de dores você gosta disso. Eu, pelo menos, gosto de duas coisas. Primeiro, alguém que entenda o que eu estou sentindo. E aí o recurso que eu tenho talvez é a linguagem. Usar as palavras para poder expressar o que eu estou sentindo, para que a pessoa possa ter comunhão do sofrimento. Mas mesmo assim, agora eu falo como alguém que talvez possa ouvir o outro, eu não consigo me colocar, eu não tenho condições de vivenciar as entranhas de alguém. Eu já vi isso como um carisma do Espírito Santo em uma situação muito pontual, em que uma pessoa estava orando por outra e o Espírito de Deus fez ela sentir a dor do outro. Mas isso é a obra de Deus. E o Senhor é livre para fazer isso. Para que a nossa oração e intercessão seja muito eficaz. Pelo poder do Senhor. Mas não é uma predisposição ou uma qualidade inerente a todo ser humano. Por isso, meus irmãos, dizer que nós servimos ao Deus conosco significa dizer que Jesus pode interceder por você exatamente sentindo o que você está sentindo. Meu Deus. O Espírito de Cristo que habita em você, quando ele ora ao Pai por você, ele não ora assim: Pai, eu vou fazer um relato do que eu vi. Ele assume as tuas entranhas. E diz: Pai, é assim que ele está. Eu estou sentindo o que ele está passando. Por quê? Porque Deus encarnou. Deus se fez homem. Ele não precisava disso, mas ele se fez homem. E ele pode nos representar diante de Deus. Não há dor, não há luta, não há problema, não há tentação, até a tentação. Até a tentação. Uma vez eu li isso num livro que toda vez que Jesus Cristo curava alguém no seu ministério público, ele pegava aquela doença para si e dava a cura da eternidade para aquela pessoa. Que troca desigual, irmãos. E aquilo foi só culminando, que na hora da cruz pesou de todo mundo sobre ele. Ele sabe. Ele sabe o que é o diabo dizendo: vou fazer isso, e a gente seduzido e vulnerável. Ele sem natureza pecaminosa, nós com uma natureza pecaminosa. Mas ele dá o seu espírito para a gente poder dizer: Satanás, está escrito, sai daqui. Porque ele é Deus conosco. Dizer que Jesus Cristo é Deus conosco significa que ele é a pessoa certa para nos representar diante de Deus. Dizer que nós servimos a um Deus conosco, significa dizer que foi um de nós que morreu naquela cruz. Não foi um bode, não foi um cordeiro, não foi uma pombinha, sacrifícios que a gente vê lá no Antigo Testamento. Foi alguém à semelhança do que é ser um ser humano. Foi alguém em semelhança de homem.
dizer que nós servimos ao Deus conosco, significa que a gente pode e precisa confiar que Jesus nos representa. É você chegar na intercessão dele, e ter em Jesus um sacerdote e dizer: Deus, pelos méritos do meu representante, que não tem outro, eu vim aqui dizer que eu pequei. Porque quem abriu esse caminho para que eu esteja diante do Senhor hoje falando dos meus pecados, é aquele que me representa eficazmente, o nome dele é Jesus, Deus conosco. Dizer que Jesus Cristo pode nos representar, porque ele é de fato o nosso substituto, significa dizer no momento do pecado, dizendo: Deus, eu pequei e não posso pagar. Não posso lá fazer alguma coisa para pagar pelo erro. Quem paga por mim o sacrifício que o Senhor aceitou é aquele que o Senhor mandou como homem, no meu lugar. Ele pode me representar no momento de receber graça, bênçãos, no momento de receber perdão dos pecados. Dizer que Jesus Cristo é homem e que ele obedeceu, ele viveu aqui como homem, e ele viveu de uma maneira santa e piedosa e nos enviou o seu Espírito e deixou a palavra, significa que no poder do Espírito você pode obedecer. Isso não é uma castração, uma forçação de barra. Isso é poder do Espírito para animar o nosso coração. Senhor, eu quero obedecer os teus mandamentos porque eles não são penosos. Aquilo que Adão não fez, aquilo que Adão não conseguiu fazer, Cristo fez, e fez em adoração. Cristo fez e fez com o coração santo. Portanto, se a sua vida hoje está nivelada por você, se a sua vida está nivelada em você, hoje é Natal. E nesse domingo pré-natalino, o Espírito Santo nos fala na palavra: saia de você e vá para Jesus. Porque ele é o Deus homem. Deixe o Filho de Deus nascer em você. Ah, não, eu não abro mão dos meus ídolos que me fizeram socialmente. Pois ponha tudo ao pé da cruz e deixa Jesus implodir todos eles. E o que eu faço com os meus valores? Coloca cada um deles pregado lá na cruz e viva os valores do reino. Eu vou dar um jeito de travestir os meus valores e colocar uma roupagem gospel neles. Não vai dar certo. Muita igreja está tentando fazer isso. Furada. Hoje é Natal, a gente está aqui para dizer: eu quero viver nos passos do Filho de Deus. Deus Emanuel. Deus conosco. Eu quero andar em Jesus. Significa que Deus salva. Eu não vou ser porta fechada para que Deus querendo salvar pessoas e eu sou uma porta fechada. Não, Deus salva pessoas neste mundo, nesta cidade, em pleno século 21. Se você tem andado em você, o convite de Paulo para a igreja de Colossos é: ande nele. E o convite da palavra para mim e para você hoje é: saia de você mesmo e comece a andar em Jesus. Como que a gente vai fazer isso? É um caminho que a gente não trilhou. Ele deixou palavra e espírito. Você não precisa de mais nada. Saia de você mesmo. Comece a andar em Jesus. Você vai andar em novidade de vida. Você vai andar numa experiência de morte do eu constante, mas vendo o Filho de Deus ganhando áreas da nossa vida em que a gente o resiste, mas no poder do Espírito a gente se consagra para Ele. Amém? Eu vou voltar para a pergunta do início. José acolheu a mensagem e foi um instrumento para o Senhor que viria e que já veio. Quem é crente aqui hoje para acolher o Senhor que já veio?
Para isso a gente precisa se lembrar que Deus salva, salvação pertence a Ele. E a gente precisa se lembrar que Jesus nos ensina a ser homem de um jeito mais pleno. E a gente precisa se abrir para essa obra. Vamos orar? Esse momento de oração é um momento do compromisso. É um momento em que a gente faz as escolhas e toma as decisões. Eu não quero te forçar a nada, mas Deus falou conosco na palavra. O Espírito de Deus está aqui. E a palavra traz luz por onde você tem andado e quem é você. E se nesse Natal você está pobre disso, que nesse momento de oração você se comprometa. Deus, eu quero Jesus. Eu quero Deus salva. Deus Emanuel. Senhor, nós estamos diante do Senhor com o coração rendido. Neste Natal, Senhor Deus. Ó Deus, porque a Tua palavra fere o nosso coração. A Tua palavra, Senhor Deus, nos torna nus diante do Senhor. A Tua palavra, ela mostra tudo que está dentro de nós. E se nós temos andado em nós mesmos, nesta manhã nós pedimos graça para obedecer e sair da gente e andar em Jesus. Deus conosco. Deus conosco. Deus que nos ensina o verdadeiro padrão de ser humano. É o Senhor que nos mostrou isso em Jesus. Não há, Senhor Deus, homem no céu, aqui, Senhor Deus, homem na terra, Senhor Deus, que possa ser um exemplo para nós de melhor ser humano. O que nós queremos, Senhor, é aprender isso em Jesus. Que o Teu Espírito que foi enviado, que habita em nós, nos encha nesta manhã. Ele nos encha de Jesus, Senhor, para que em Jesus a gente viva uma vida ideal, santa, plena. E que a gente carrega essa plenitude, Senhor Deus, para tudo aquilo que a gente tem e faz. Que as nossas ações, as nossas atividades estejam embebecidas dessa humanidade plena de Jesus. Senhor, se nós temos vivido periferia, se nós temos vivido mediocridade na nossa humanidade, porque temos andado em nós, porque temos andado nos ídolos da cultura, porque temos andado nos deuses deste mundo, nas filosofias falidas deste século, Senhor. Que o nosso coração hoje se volte para o verdadeiro Filho de Deus, o cabeça da nova criação, nosso Redentor maravilhoso, que nos ensina a ser gente neste mundo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a nos lembrarmos que salvação pertence ao Senhor e é uma obra Tua. Ajuda-nos a, neste Natal, Senhor Deus, olhar para as nossas vidas, apesar das lutas, das tribulações, e poder dizer: o Senhor nos tirou da transgressão. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões. E o Senhor nos colocou juntamente com Cristo, diz a Tua palavra no livro de Efésios, e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, Senhor. E colocou todas as coisas debaixo dos Seus pés, Senhor Deus, e deu essa vitória ao Teu povo, à Sua igreja. Senhor, que a gente olhe isso com temor, com reverência, com gratidão, com adoração. E que um brilho nos olhos, Senhor Deus, a gente possa Te adorar e Te bendizer. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Santifica-nos na verdade. A verdade é o Teu Filho, Senhor. Que nesta manhã o Senhor nos agracie. Senhor, de maneira que esta palavra não se perca de nós, mas ela seja traduzida em resposta objetiva, em decisões conscientes, tomadas no Teu altar, por fé no coração, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.